10 anos, esperei em vão que os libertários se mobilizassem para restaurar a ordem de liberdade. Nada aconteceu. Veio uma ditadura sanitária, onde a escumalha impôs as piores restrições aos nossos direitos. E nada aconteceu. E agora, os mesmos patifes ignominiosos... Bom, essa semana aí eu vi o vídeo de candidatura a deputado estadual feito pelo Paulo Cogos, ou Paulo Huguenair Cogos, né? Eu acho que a pronúncia certa é Huguenair, do nome do meio dele, né? O influenciador libertário, inclusive já falou aí em entrevistas, eu acho que foi pela Jovem Pan, né? Que ele é a extrema da extrema direita, né? O Paulo Huguenair Cogos, né? Pelo PTB. O PTB injetou dinheiro para fazer um comercial, não um comercial, né? Uma propaganda com ele. Aí então eu tava pensando assim, ok, isso aí de início já seria ótimo, né? Mas vendo a propaganda eu saquei que ele quer se notabilizar como um candidato bizarro aí para as próximas eleições. Todo mundo sabe que o Brasil, vez ou outra, tem um candidato bizarro, tem uma pessoa aí que aparece para ser piada mesmo, ela não quer ser votada. E infelizmente, né, o que deveria ser sério se mostrou como brincadeira. Paulo Cogos quer figurar entre esses candidatos bizarros aí, porque eu penso assim, cara, o sujeito calhou de imitar o Dr. Enéas Carneiro. Inclusive o Enéas Carneiro até hoje é considerado como candidato piada, embora ele tenha falecido, mas no imaginário popular ele foi também notabilizado como candidato piada, como candidato bizarro. Por mais que o que de alguns anos para cá, inclusive eu acho que isso aí andou junto com a ascensão do bolsonarismo, que o pessoal de direita, né, o pessoal não necessariamente bolsonarista também, mas o pessoal resgatou as qualidades do Enéas Carneiro, né, tanto é que muita gente chama ele de Dr. Enéas hoje, né, quando até pouco tempo o pessoal fazia escárnio dele, né, tipo eu. Cara, o sujeito por muito tempo mesmo, isso aí eu tô lembrado que desde os anos 80, quando eu era criança, eu já sacava que ele já era considerado um candidato bizarro. Por muito tempo ele foi considerado isso aí, e ainda é, né, como eu havia acabado de falar. E o Cogos começou errado, cara, especialmente porque a gente tá numa situação, ok, tá certo que muita coisa melhorou em relação justamente aos anos 80, mas a gente não deveria mais ter tempo para ter candidato bizarro, cara. Não deveria mais ter tempo. Inclusive o Paulo Cogos, ele, né, poderia estar representando a classe dos anarcocapitalistas, que são, sim, de extrema direita. Extrema direita não é bolsonarismo não, cara. Quem fala que bolsonarismo é extrema direita é o pessoal de esquerda, o pessoal petista também. E eles chamam os tucanos como de direita, né? Então, o bolsonarismo seria além dos tucanos, né? Extrema direita. Só que não, cara. Extrema direita é anarcocapitalismo, né? Tucanos são de esquerda, né? E bolsonarismo que seria a direita, né? Enfim, aí então a gente teria tempo para isso aí, cara, para ter mais um candidato bizarro. Até porque nessas eleições aí já vão ter diversos. Inclusive o candidato bizarro que teve uma votação expressiva pra caramba, isso aí em eleições passadas, que inclusive o cara foi eleito deputado, aí depois foi reeleito, foi o Tiririca. Mas acontece que eu acho que o que contribuiu para a eleição dele foi o fato dele ter, sido conhecido já como pessoa pública. Desde 1995 ele foi conhecido como cantor entre aspas, né? Mas de qualquer forma ele, né, fazia parte do pessoal. É tipo você colocar Marília Mendonça como cantora. É tipo você colocar Gustavo Lima, Luan Santana, aquela Luísa Sonza, a Ludmilla como cantores, né? Eles, por mais que não sejam o mesmo, né, eles foram postos aí na grande mídia como cantores, né? Então, bom, aí então o Tiririca ele fez um grande sucesso em 1995. Aí depois teve uma acusação aí dele ter sido racista, né, por conta de uma música do primeiro CD dele que explodiu naquela época, né, o que nega, vejo os cabelos dela, parece um bombril de arear panela. Cara, inclusive eu vejo que nessa ocasião aí, a maior parte do povo tava cagando, cara, pra isso, né.
Mas acontece que eu acho que foi a primeira demonstração de politicamente correto, feito pelo establishment. A revista Veja, inclusive, fez uma matéria grande relacionada ao caso, relacionada à vida do Tiririca. Fizeram uma devassa na vida pessoal dele, como eu havia falado em um vídeo. Mas enfim, o cara não foi taxado de racista, cara. Você pergunta aí pro povo. Se você perguntasse pro povo naquela época também se ele era racista, o povo ia falar que não, cara. Pô, nunca vi uma demonstração efetiva de racismo por parte do Tiririca. Aí depois ele renasceu, entre aspas, como candidato a deputado, com aquelas palhaçadas de sempre nas propagandas. Foi eleito. O pessoal tá falando aí que ele foi eleito por voto de protesto. Esse aí também é outro mal, né? É outro mal. O sujeito elegeu o Tiririca, e com os votos que sobraram aí, ele elegeu mais outros capangas lá do não capangas, né? Elegeu pessoas que já tinham um histórico de corrupção lá no PL, PL onde hoje está o presidente Bolsonaro, né? Enfim, aí deu no que deu, certo? Aí você pega outros candidatos bizarros que as pessoas fizeram questão de votar porque necessariamente também estavam de mãos dadas com o presidente Bolsonaro, tipo o quê? Alexandre Frota, Joyce Hasselmann. O Frota também é muito famoso. Isso aí desde muito antes do Tiririca, cara, porque o Frota já era conhecido lá nos anos 80. Ele era ator da Globo, ficou muito tempo como ator da Globo lá. Era um grande pegador, se casou com a Cláudia Raia e tudo mais. Aí votaram nele, o pessoal nem deu bola pro passado dele enquanto ator pornô. O pessoal utiliza isso aí justamente para denegrir ele, né? O pessoal do MBL também fala isso aí, e tudo, mas a galera dita de direita votou no, elegeu o Frota. Aí agora ele está se lançando candidato de novo a deputado. A Joyce Hasselmann também era relativamente conhecida, já foi jornalista da revista Veja, da Jovem Pan, blá, 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 né? Então sempre vai ter candidato bizarro nas eleições, mas acontece que o Cogos está numa situação diferente, por quê? Porque ele justamente representaria os libertários, né? Representaria os libertários ali na Lesp, certo? Mas ele começou fazendo cagada, resolveu de imitar o Enéas. A impressão é que, por exemplo, ok, o sujeito pode ter a ideia de colocar o libertarianismo dentro do sistema, até porque não tem como você, o que mesmo, tentar bater de frente com um sistema, mesmo que você perdesse, reclamando pelos cantos, em fóruns de internet, pelas redes sociais. Isso aí não funcionaria de forma alguma. É tipo o pessoal MGTOW, os MGTrouxas aí. Tem gente que fala que, a gente não pode entrar em política, o MGTOW não é um movimento. Eles não falam que é movimento, né? Eles não falam que é, mas é. O MGTOW é apolítico, então a gente não pode se candidatar a nada. Cara, você não vai mudar o sistema reclamando pelos cantos, falando pela internet, cara. Não vai acontecer absolutamente nada. Você vai receber confete aí da molecada, mas esse pessoal também não vai poder resolver nada. O pessoal pior ainda, cara, porque eles estão sendo doutrinados. Eles não são os doutrinadores da questão, sacou? É por isso que estão aventando a possibilidade aí do Dom Sandro, se candidatar a alguma coisa, certo? Só assim para você colocar os princípios, entre aspas, os princípios MGTOW aí para todo mundo, para um grande público. Porque eu acho que a intenção deveria ser essa, né? Quer dizer que eu seja um MGTOW, quer dizer que... Não, cara, eu não sou um MGTOW, até porque eu já fiz vídeos aí desancando eles, mas eu concordo com eles em algumas situações aí, eu concordo. Apesar de, ok, o MGTOW é uma espécie de feminismo de calças. Você quer dizer também que eu concordo com o feminismo? Obviamente que não. Não concordo em absolutamente nada com elas. Nada, nada, nada. Mas com o MGTOW eu concordo. Até porque eu sou homem, até porque eu vejo que a sociedade está cada vez mais misândrica, blá, blá, blá. Isso aí é verdade. Só que, eu penso assim, não há como você se tentar mover alguma coisa que você inclusive acha importante, que deveria ser importante para todo mundo, ou então para a sua classe, se você não se candidatar a alguma coisa.
né? Você junta um pessoal aí, né? Você compartilha essas ideias aí em comum com mais pessoas, mas acontece que se você fosse deputado, se fosse vereador, seria, né, um pouquinho mais fácil, cara, do que você justamente ficar reclamando pelos cantos, pela internet, né? Então eu penso assim, o Cogos ele deveria representar os libertários lá na Lesp, né? Claro que ele não vai ser eleito, porque, porra, ele já começou fazendo cagada imitando o Dr. Enéas, mas eu penso que a partir do momento em que ele se comprometeu em se candidatar, ele deveria se mostrar como um cara sério, com uma postura séria, né? E eu acho que inclusive isso aí contribuiria para que as pessoas deixassem ao menos um pouco de zoar ele. Porque o Cogos, antes de ter essa popularidade toda que está tendo pelo YouTube, antes de ser considerado um influenciador, ele ficou sendo, ainda é, né, zoado por muito tempo. É zoado, obviamente, por suas peculiaridades, né, por ser um gordinho baixinho, metido a templário, né, pelos seus surtos na internet, por ser mangina. Inclusive ele é zoado pelos MGTOW justamente por isso, e a partir disso, eu acho que ele justamente se colocasse como candidato sério, a galera não que poderia esquecer disso, né, mas eles realmente deixariam de zoar ele e talvez, né, vissem ele com outros olhos. Eu até vou colocar dois exemplos aqui de como ele... Ah, sim, e essa coisa de ser mangina é uma das coisas que o pessoal militar, né, utiliza mais para, né, desmoralizar o Paulo Cogos. Eu até vou colocar dois exemplos aqui grandes dele, né, em relação à manginice, né, que ele já deveria ter tentado passar por cima. Não deveria se colocar como personagem, cara. Porque, pô, ele sabe que o MGTOW o que mesmo? Ele sabe que o MGTOW ele não gosta dessa questão aí do homem ficar subserviente à mulher. Até porque o propósito do MGTOW é justamente passar por cima disso, né? Mas aí você pega o Cogos, né, zoando esse pessoal, desancando esse pessoal. Você não acha que de qualquer forma eles colocariam a carta da manginice dele, né, para jogo, para justamente rebater as acusações dele, as troças que ele faz? Aí tá, vou colocar dois exemplos aqui da manginice do Cogos, né? E isso aí, inclusive, o faz ser desmoralizado como homem, né? Tipo o quê? Você pega, que alguns anos atrás, eu acho que foi em 2016 isso aí, ele era amigo de uma ruiva, né? Ou está loura, pelo que eu vi. Uma ruiva até tem uma beleza normal, é pegável. Tipo aquelas meninas que você encontra em faculdade de rico, né? Eu até tô repetindo o que eu li no fórum recentemente, né? Tipo aquelas meninas de lá do Mackenzie, ou então aquelas meninas que você encontra em shows de sertanejo universitário. A menina em questão é bonitinha até, ela é pegável mesmo, sacou? Naquela época, o que, 2016, tinha uns colchões e tudo, mas pelo que eu vi nas fotos atuais, ela tá mais magra, né? Aí tá. Aí, então o Cogos era amigo dela, né, saía em diversas fotos com ela, pagava jantar para ela. Ela havia falado, inclusive, que ela se prontificava em dividir a conta, mas ele não queria, né? Tipo que para pagar de cavalheiro, de macho, né, e tudo. Certo? O cara já começou mal, já começou mal. É. Aí tá, aí então ele, um certo dia aí, um lindo dia, ele acabou ligando para ela, né? Falando de uma forma alarmista: corre, vem aqui embaixo que eu preciso falar alguma coisa, algo assim, né? Como se ele tivesse sofrido algum acidente, como se tivesse acontecido algum tipo de tragédia, né? Aí ela desceu, não, ela deveria ter descido. Isso aí também foi explicação do Cogos em dois vídeos. Ele fez dois vídeos explicando a situação. Aí, então, quando o Cogos deveria se deparar com ela, né, ele se deparou com o namorado dela e com um amigo dela, eu acho que era parente dela. Antes disso acontecer, o Cogos já sabia que essa menina tinha namorado. Sabia e ficava insistindo.
Ou seja, aqui em São Paulo o pessoal chama de talarico. Já é uma pessoa que não merece o mínimo respeito, e eu concordo com isso. Porque, pô, você sabe que a menina tem namorado, pra que você ficar insistindo? Ainda mais se você for um gordinho, feinho, baixinho, que mal tem 1,60. Você acha que uma menina ela é bonita, né, como eu havia acabado de falar, com 1,74, né, pelo que eu lembro, vai dar atenção pra você? Claro que não, a atenção pra você no sentido amoroso da coisa. Você acha que vai dar? Claro que não, pô. Claro que não, né? E o namorado dela, na ocasião, provavelmente era mais alto do que o Cogos, pô. Mulher não gosta de homem baixinho, inclusive. Não gosta, né? Aí então o pessoal, esses dois aí, né, quiseram tirar satisfação com o Cogos, né, para saber o que estava acontecendo, por que que ele ligou daquela forma para ela. Ele caiu fora, né, eles perseguiram ele se enclausurou no Palio dele, né, no Fiat Palio dele. Inclusive ele é menor do que o carro, o Cogos é menor do que o carro, né? Aí chamou a polícia, ficou chamando, falando que os caras eram nazistas e tudo. Aí a polícia veio, os dois aí, não sei qual dos dois, até tirou fotos da situação, né? O Cogos, em uma das fotos o Cogos estava cabisbaixo, né? Como se fosse... Aí você pega o tamanho dos policiais e compara com o tamanho do Cogos, cara. Foi como se fosse um pai, né? Um pai acabando de dar bronca pro filho, cara. Como é que o sujeito paga um papelão desses aí, né? Eu acho que ele já tinha quase uns 30 anos na época. Como é que um cara paga um papelão dessa forma, cara? Eu não sei qual é a situação do pai dele, né? Eu esqueci o nome do senhor, mas ele é filho de uma das mais famosas dermatologistas daqui de São Paulo, né? A Lígia Cogos. E ela tem grana, cara. Ela é rica, ela é sempre requisitada aí pelos famosos aí, pelos políticos, tipo que a família Dória, né? Mas enfim, aí o cara, eu acho que deveria ter um pouco mais de criação paterna para justamente não pagar esse papelão, cara. Aí depois, né, ela dissecou o Cogos em um post lá no Facebook, falou que eu não gosto de cara baixinho, né, eu tenho um critério para a altura de caras com quem eu quero ficar. Ela falou a altura dela, né? E falou que também o cara ficava pagando jantares, né, e não queria que ela dividisse a conta, né, e que ela sempre havia deixado claro que considerava ele como um irmão, que não tinha quaisquer pretensões amorosas com ele, até porque a mulher ela não fica cozinhando, cara. Existem algumas sociedades aí onde a mulher fica cozinhando. Mas, pô, a guria aí, as mulheres brasileiras geralmente não ficam. O que mesmo? Se elas estão interessadas num cara, ainda mais se for uma mulher jovem, ela vai demonstrar isso aí. Ela não tá certo que tem aquele famoso cu doce, mas quando ela tá interessada realmente no cara, ela não fica cozinhando o sujeito não, cara. Não fica cozinhando. Aí o Cogos, né, passou o maior papelão da vida dele, e nesse post aí que essa menina fez lá pro Facebook, cara, ela detonou ele, né, como eu havia demonstrado aí em alguns exemplos, né, mas o post todo, né, foi uma bigorna em cima da cabeça do Cogos, cara. Ela esculachou ele. Eu até acho que foi exagero da parte dela. Mas algumas pessoas até poderiam falar pra mim que, pô, você não sabe o que ela passou perto desse cara. Porque, pô, ela também deve ter dado diversas demonstrações de que não queria nada com ele além de amizade. Cara, não é necessário que você espere que a mulher vá falar pra você que não quer ficar contigo, cara. Não é necessário. Até porque a maioria das mulheres não faz isso. Elas demonstram por linguagem corporal, elas demonstram até pelo modo de falar, mas não necessariamente falando que não quer ficar com você. O cara tem que ter, eu acho que o termo certo não seria necessariamente maturidade, mas ter um olho clínico, uma ciência para sacar que vai ser rejeitado. Nessa questão amorosa aí, ela quer ser só seu amigo e acabou. Se bem que eu acho errado também
a mulher que sabe que o cara quer ficar com ela querer resumir-se a ser amigo dele. Eu acho errado isso aí, cara. Porque, pô, o sujeito, nessa condição aí de que você é seu amigo, ele dificilmente vai arredar o pé da sua condição não, do seu plano, né, de querer ficar com ela. Então, de qualquer forma, ela vai alongar o sofrimento dela, ele até pode não transparecer isso aí, né, mas vai continuar com aquele desejo de querer alguma coisa com ela. Né? Você acredita que a amizade entre mulher e homem não exista? Cara, eu acredito que, possa existir, mas não é de praxe. Não é de praxe e não entre aspas, esperável que você vai ter uma amizade entre homem e mulher. Né? Então, Cogos, para mim, ele foi bastante insensato, né? Porque ela com certeza demonstrou que não queria nada com ele, nada sério com ele. E o sujeito passou por cima disso e ignorou. Então, para mim, é um otário. Para mim, é um otário. Né? Ele teve sorte do pessoal lá, do namorado dela e do amigo, do parente dela, ter escorraçado ele na porrada. Né? Aí, depois desse esculacho que essa menina deu nele, né? O sujeito, pelo que eu li aí nos fóruns, o sujeito processou ela, cara. Processou pelo esculacho. Sacou? E aí depois eu vi outro post dela, né? Dela se retratando, né? Praticamente como uma retratação. Ela meio que pedindo desculpas e tudo. Sacou? Num tom completamente diferente do primeiro post. Hein? Completamente diferente. Certo? Parecia que havia saído de um templo budista, cara. É vergonhoso também, mas enfim. Eu acho que ela soube a gravidade do esculacho que ela deu. Tipo assim, porra, não precisava, tá certo que, eu não tava lá do lado dela nos momentos em que ela teve que aturar o Cogos, em que ela teve que aguentar ele, mas ainda assim eu acho que não foi justificável, cara. Enfim, aí você pega outra situação, outra demonstração de manjinice do Cogos, o que está em andamento, né? Com aquela parlamentar sulista, aquela Caroline de Tone. Inclusive essa Caroline aí, cara, eu tava procurando imagens para fazer um antes e depois, imagens antigas dela, né? Da pessoa dela, obviamente. Porque, pô, cara, ela detonou o rosto com as plásticas, cara. Antes, com certeza, era bonita. A Caroline era bonita antes, né? Aí, então, eu também não entendo esse tipo de coisa, cara. As mulheres que são bonitas vão entrar na faca, zoam o rosto, zoam o corpo, e não tem ninguém próximo para falar, pô, não faz isso aí não. Não faz isso aí não, porque tem muita mulher que gostaria de ter essa beleza sua, né? Tipo o que aconteceu, eu acho que a maior demonstração entre os famosos aí em relação a se detonou o rosto e tudo mais foi a Luísa Sonza, cara. Eu acho que é a tal da Luísa Sonza mesmo. Porque quando ela tava namorando com o Whindersson, ao menos nos primeiros anos lá, ela era muito bonita, cara. Eu já havia passado aqui fotos antigas. Ela era muito bonita, parceiro. Irretocável. Mas ela tratou de se retocar e se prejudicou. Inclusive, ela fez aquele esquema que é moda, né? Que é mulher que se parece uma boneca inflável, preenchimento labial, essas coisas aí, tudo para parecer menos humana possível. Só você pegar também o caso da Anitta aí, cara, que era bonita no começo da carreira, quando ela tava lá na Furacão 2000, quando ela ainda não tinha justamente zoado o rosto, e zoado o corpo, ela era bonita, pô. Aí com o tempo, aí depois ela havia falado que sempre queria modificar o seu corpo com plástica. Putz, cara. Então é complicado. Aí a Caroline de Tone, assim, também teve o caso lá da Gabi Martins, que é ex-BBB, é cantora, né, lá de Minas Gerais. Inclusive eu
desconhecia qualquer notícia sobre ela antes dela ter entrado no BBB 20. Ela fez uma personagem lá, inclusive. Eu acho que a pessoa que entra no BBB e que faz personagem não devia nem ter entrado, cara. Porque isso é desrespeito pro pessoal que quer entrar e quer justamente mostrar como é. Aí o pessoal entra, faz personagem, tipo aquele Fiuk lá. Ele fez um personagem, cara. Ele não é daquela forma ali que mostrou lá no BBB 21, né? Respeito muito cada coração existente nessa terra. E é um momento, sim, da gente entender a dor de todo mundo. E escutar. A gente tem que escutar. Não foi a intenção, eu tava junto, tomando, não foi a intenção, mas não é esse o ponto. É entender o nosso lugar de fala. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. Então é um lugar importante de ser falado isso. Tem gente aí que também faz casal de mentira. Putz, cara. Enfim, aí então a Caroline de Tony detonou o rosto dela, cara. É tipo aquela mulher do João Botox, do João Dória, a Bia Dória. Eu também não consegui achar fotos do antes dela, cara, pra fazer uma comparação. E ela também era uma mulher bonita. Provavelmente era uma mulher bonita. Ele detonou o rosto, parece até uma versão feminina do próprio Dória. O Dória com peruca loura. Outra pessoa, outra mulher que se parece com Dória é aquela ricaça lá, aquela Cristina Arcangeli, eu acho que é o nome assim. Ela detonou também a voz, ao que parece. Ou então fumou muito cigarro. Enfim. E aí a Caroline de Tony acabou com o rosto dela, certo? Não sei como ela é de corpo, né? Mas deve ser bonita também, minimamente bonita. Aí a Caroline de Tony já mostrou pro Cogos que também não quer absolutamente nada com ele, além de amizade, cara. Colocou lá num post, quando ela foi elogiada por ele, né? Quando tirou uma foto com ele, colocou lá no post, não, lá no post não, no comentário, tamo junto, irmão. Putz, cara, o cara tá caindo nessa aí porque, cara, eu vou até parafrasear o que disseram que tem um ano atrás, inclusive a partir desses comentários aí, das mulheres que estavam manginando ele, né? Manginando ele não, estavam sendo manginadas por ele. Como é que um cara vem ser tão inteligente para algumas coisas e burro para outras? Porque as mulheres minimamente bonitas não vão ter absolutamente nada com ele, cara. E se tiverem, né, serão pelo dinheiro dele. É tipo o Neymar lá, cara. Você acha que aquela gostosinha daquela Bruna Biancardi, tá certo que ela também havia modificado o rosto, né, e provavelmente o corpo. Você acha que ela teria alguma coisa com ele se ele fosse um entregador do iFood? Você acha que ela teria alguma coisa com ele se ele fosse um vendedor de picolé na praia? Claro que não, pô. Obviamente que não. Você acha que a Bruna Marquezine teria alguma coisa com ele se ele fosse entregador? Não. E ele sabe disso aí. Ele sabe disso. Mas por outro lado eu até concordo que o sujeito é rico, então ele vai aproveitar. Ele sabe muito bem que as mulheres estão usando ele. É tipo também aquela situação do cara que é idoso, que tá rico, né, ou então ao menos está com uma situação confortável, e vem pegar uma novinha. Você acha que ela tá por ele porque gosta dele por conta. Existem algumas situações aí onde as mulheres estão com o cara por conta do poder dele. Tipo o que aconteceu com uma namorada aí que aquele Marco Polo Del Nero tinha. E aí depois falaram que ela era garota de programa e tudo. Enfim, aí o Cogos ele tem que amadurecer, cara, primeiramente. Uma coisa é você fazer seus surtos, fazer suas palhaçadas pro pessoal, pro seu público cativo pela internet. Gente que está justamente dissociada do resto da população. Outra coisa é você justamente se mostrar, né, para essa população. E para essa população aí você tem que se mostrar como um cara sério, cara. Como um cara ponderado, como um cara
que realmente está com vontade de ajudar todo mundo, né, de ajudar o povo, né, a passar suas ideias libertárias, mas para isso aí você tem que mostrar ser um cara palatável, cara. Você não pode ficar de palhaçada, cara. Você não pode utilizar o tempo que o pessoal tá colocando aí para se candidatar a alguma coisa para realmente querer ajudar o Brasil para fazer palhaçada, sacou? Então, para mim foi um grande erro o Cogos ter feito o que fez, né? E, pô, eu acho que as pessoas que se dizem libertárias e tudo, elas devem ter ficado putas com isso, cara. Tem gente, claro, os puxa-sacos do Cogos, especialmente as crianças, né? A criançada passou pano, até elogiou o cara. Teve gente que zoou. Também falou que, achei isso aí muito engraçado. Agora faz o Lula, falando mal do PT. Porque, pô, o cara foi imitar o Enéas, então, pô, chacota, galhofa. Então, finalizando esse papo aí, bom, não há como você mudar mais essa situação, né? O Cogos lançou a candidatura dele, fez aquele comercial bizonho, ridículo pra caramba, desnecessário pra caramba. Aí então ele vai receber o resultado nas urnas, né? Ele vai receber o resultado. Antes de fazer esse vídeo, eu havia feito o diagrama de Nolan. Nolan não é aquele diretor roteirista ridículo de merda, não. Aquele que fez o pior Batman de todos os tempos, não. Não é esse Nolan, não. É que define o seu espectro político. Eu já havia feito alguns anos atrás, isso aí foi recomendação de outro libertário, o Daniel Fraga, né? E eu havia lido aqui que eu tô como libertário, mas também partindo que é o que é barra autoritário, né? Adepto de uma espécie de autoritarismo. Eu acho que isso pegou, essa questão aí, essa parte autoritária, pegou porque eu sou contra muitas convenções na parcela social da coisa. Tipo o quê? Eu sou contra que, entre aspas, casais gays, né, ou de lésbicas ou de gays, tenham direito à adoção. Eu sou contra isso aí, né? Até porque, cara, eu já havia falado aqui que o cara ser homossexual não vem de questões biológicas, né? Isso aí são comportamentais, né? São comportamentais. A pessoa não nasce gay, né? Então eu acho que a partir disso também a pessoa não deveria ter direito a adotar uma criança. Até porque ela precisa também ia falar auxílio, ela precisa justamente de uma formação, né, ministrada por pai e por mãe, né, por homem e por mulher, não por dois homens ou por duas mulheres. E algumas pessoas até poderiam falar para mim também que, então já que você pensa assim, o certo seria você deixar que a criança mofe nos abrigos, nos orfanatos? Sim, sim. Eu acho que se não for para ser adotada por um gay ou por uma lésbica, seria menos pior se ela justamente mofasse lá nos abrigos e nos orfanatos. Certo? Até porque, porra, cara, não tem só gay e lésbica como opção de pai adotivo. Eles são minorias, inclusive, até nisso. Outra coisa que eu sou contra a liberação, contra a descriminalização das drogas. Eu acho que um sujeito que fuma maconha, né, não que trafica e tudo mais, ele merece ser preso, também. Eu já falei aqui que a maconha é porta de entrada para outras drogas. De qualquer forma, você estaria financiando o tráfico se você comprar aí uma maconha para você usar, entre aspas, recreativamente, né? Então, para mim, cara, o pessoal aí deveria ser preso, certo? Eu acho que são as coisas mais, entre aspas, chocantes no ramo social que eu lembro de um momento, que eu inseri lá no diagrama de Nolan, né? Aí me colocou como libertário, e uma parte, né, autoritária, né? Bom, eu sempre me coloquei como conservador, certo? Mas acontece que eu também não acho que o Estado deveria, o que mesmo, regular o comportamento pessoal, né, das pessoas. Eu acho que tipo o que ocorre
em 4 paredes, né? Tipo que foi o que eu coloquei lá também, né? O que ocorre em 4 paredes, com 2 pessoas adultas, com consentimento, isso aí seria problema delas, né? Mas acontece que nessas questões aí de adoção, ou entre aspas, casais, né? Porque são duplas, né? Na verdade são duplas, gays, e posse de drogas, isso aí eu sou contra, cara. Isso aí eu sou ostensivamente contra. Então é isso aí, cara. O Cogos perdeu a oportunidade, né? Eu não acredito que ele vá ser eleito alguma coisa, não acredito nisso. Aqui em São Paulo eu vou votar no Tarcísio para governador. Talvez eu vote no Jair Bolsonaro para presidente. Para deputado federal talvez eu vote no Adrilles Jorge. E para estadual ainda não sei, cara.